Bom, já que a professora Cíntia corrige os erros de português, eu vou corrigir os erros do relacionamento. O que você não deve errar no que a professora Cíntia errou para que seu relacionamento não seja fadado ao fracasso como o dela foi. Para que você não case hoje e daqui a 3 meses você termine o seu casamento. Vamos lá. E o Lucas, ele é ótimo no português? Excelente. É? Ó, Uma das... responsabilidade. Nossa, É, então que ele bom, é impressionantemente bom. Foi o que mais te conquistou, assim? O que mais me conquistou no Lucas foi a inteligência dele. Inclusive, estávamos conversando recentemente sobre os motivos pelos quais estamos juntos e nada para mim é mais importante do que a inteligência dele. É o grande motivo pelo qual, fora as outras qualidades que ele tem, ele é lindo, ele é um homem bom, blá, 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 blá. Mas a inteligência dele, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de argumentação é envolvente. Por exemplo, eu achei bem interessante, todo mundo convida o Lucas para ser padrinho do filho, então ele já pode ser uma boa pessoa, né? E tal. O caráter veio depois, mas o encantamento, ele foi Que intelectual. massa. Que legal. Demais, adorei. Não deixe que primeiro venha a inteligência quando você quiser se relacionar com alguém e o caráter depois. Beleza e todas as outras características que ela deu. Ela se encantou com o que primeiro? Com a inteligência. A capacidade dele de resolver problema e de articular. É uma pessoa muito inteligente? É. Só que parece que ele usa a inteligência dele para outras coisas e não para se relacionar. Então, não cometa esse erro no seu relacionamento. Articulando politicamente. A gente tá aí. Fazendo alianças, buscando o aumento do tempo de TV. Ele virou pra mim e falou, olha, eu nasci pra ter primeira dama. Do seu lado, eu que viro a primeira dama. Tô fora. Nossa. Sabe? Assim, O cara era político. Não, é empresário. Empresário. Essa entrevista foi em novembro de 2021. Provavelmente a Cíntia Chagas já estava em algum tipo de comunicação ali com o senhor Lucas Bove. Por isso ele faz esses comentários, ele vai explicar por quê, olha só. O homem bom pra você é aquele que fala bem português. É difícil estar com um homem que fala errado. Você tá gostando dessa entrevista, né? Tô. Tô te fazendo pensar, gente, né? E outra coisa, ele tem informações privilegiadas, tá? Ele sabe de coisas. Cíntia Chagas um dia veio na minha residência aqui com outros amigos e contou tudo. Tudo é... Então, como vocês podem observar, Cíntia Chagas já tinha comentado com ele ali sobre o homem inteligente, que ela falou no início desse vídeo, sobre o que encantou ela no senhor Lucas Bove, ok? Esse erro é o que vocês não podem cometer, é o primeiro, e aqui eu estou trazendo só essa questão que isso foi em novembro de 2021, e em 2022, se eu não me engano, em abril, foi quando ela começou a namorar o Lucas Bove. Pronome indefinido, tudo é muita coisa. Contou todes, contou niles e iles. Vocês não fazem ideia do que eu sei. Eu não posso contar. Vou tentar tirar alguma coisinha até o final do episódio. Vamos ver se eu consigo. Ó, ele virou pra mim e falou, olha, eu nasci pra ter primeira dama. Do seu lado, eu que viro a primeira dama. Tô fora. Nossa. Sabe? Assim, O cara era político. Não, é empresário. Segundo erro, se você, homem, estiver com uma mulher onde você se torne a primeira dama ao invés de a mulher se tornar a primeira dama, corra, porque essa mulher é mais homem que você. Ficou claro pra mim também que você não é conservadora. Claro que sou, eu uso pérolas. Você não me vem com esse papo. Eu uso pérolas. Terceiro erro que você não deve cometer, fingir ser quem você não é. Ou seja, Cíntia Chagas fingia ser conservadora. Ela contou coisas nessa entrevista e em vários outros podcasts que mostram que ela não é essa conservadora que ela prega por aí. Não finja ser quem você não é, porque um dia sua máscara vai cair e a pessoa que estiver com você não vai querer mais estar com você. Você que nem a Zoe Martinez, mesma coisa. Conservadora, tá aqui, ó, conservadora. Agora atentem-se que ele cita a Zoe Martins. Olha o que eu encontrei no vídeo do senhor Ricardo Feltrin. Mas a Pietra tá no meio de um monte de coisa, assim como a Zoe Martinez também. E ele fala que a Cíntia, a professora Cíntia,
tem muito ciúme da Zoe, que ele não pode citar o nome dela, e ela é do mesmo partido que ele, né, o PL. Toda vez que ele cita o nome dela, ela bufa, ela não quer que ele se encontre com ela, ela se irrita, e ele fala, pô, mas o que será que é, né? Ele até comenta ali dentro do partido isso, fala, coisa estranha, né? O que será que aconteceu? Eu acredito, né, é um achismo que pode ter acontecido aí desses ciúmes. Um dos motivos para os ciúmes da professora Cíntia Chagas com o Lucas Bove foi essa comparação que o entrevistador falou para ela. Você é igual a Zoe Martinez, finge ser conservadora e não é. E aí quando ela ouve o nome da mulher que ela se parece e ela detesta, morre de ciúmes dessa mulher, isso deve corroer ela por dentro. E aí no relacionamento dela com o Lucas Bove, quando ele cita o nome dela, ela endoida. Por quê? Porque ela se vê nessa mulher. É só um achismo, não dá para ter certeza porque não saiu nenhuma prova sobre isso. Como eu encontrei essa entrevista dela de 2021, que foi antes dela se relacionar com o Lucas Bove, e esse apresentador compara ela a Zoe, eu achei bem pertinente. Eu vi várias mensagens, realmente é fora do tom. Eu volto a dizer, relacionamento absolutamente disfuncional. Eu não sei como as pessoas têm esse tipo de relacionamento, né? Não dá, não é meu estilo. Tem gente que gosta de sofrer, que seja. O que o senhor Ricardo Feltrin está falando aqui é do BDSM. Vou deixar aqui para vocês entenderem do que se trata. Eles tinham uma relação assim. E a questão é, se você gosta desse tipo de relacionamento, prepare-se para coisas maravilhosas na hora do ato e coisas horrorosas pós o ato, que eu vou deixar o print aqui para vocês verem como ela ficava toda marcada. Não sei se ele ficava todo marcado porque não saiu nenhuma foto sobre isso. Então, se você gosta, prepare-se para enfrentar algo muito prazeroso para alguns no momento do ato e muito horroroso pós-ato, que você vai ter que se esconder porque você vai aparecer toda marcada ou todo marcado. Eu falei isso no meu primeiro vídeo lá de uma experiência que eu tive, que era agradável na hora e depois completamente desagradável. Então, quinto erro, se eu não estiver errado, se eu estiver errado me corrija aqui, quinto erro que você não deve cometer, que a professora Cíntia Chagas cometeu, não entre numa relação dessa pensando em depois usar isso como prova, que é o que ela está fazendo aí, segundo a mídia. É um erro, pode prejudicar o cara, porque ela tá com uma promotora aí, uma advogada que é especialista em fazer isso, mesmo o cara não sendo culpado. Lucas Bove tem a responsabilidade dele, eu já falei isso no vídeo, ela também tem a responsabilidade dela. É um erro que você não deve cometer para depois não cair na boca do povo aí. Então, na versão dela, ele se torna mais possessivo ainda, quer cercear a liberdade dela, quer saber todos os lugares onde ela está, dá para ver mensagens que ele fica realmente querendo saber onde ela está, mostra a notinha, eu quero saber quem você está. O que acontece? Outro erro que ela cometeu que você não deve cometer. Se você não gosta de ser controlada, de perder a sua liberdade, não se relacione com homens dominadores, porque homens dominadores serão altamente possessivos e controladores. Então, ela, como eu mostrei no primeiro vídeo... Quando você bate o olho num homem, o que mais te atrai? É de alguma forma eu sentir, por alguma coisa assim inconsciente, que aquele homem tem capacidade de me dominar em algum aspecto. Eu me atraio por homens que tenham o potencial de me dominar. Você quer ser dominado? Não! Eu quero brigar, eu acho. Então, ela se atrai por um homem que vai dominar ela, mas ela não gosta de ser dominada, ela não gosta de controle, ela não gosta de posse, ela não gosta de perder a sua liberdade. Então, sexto erro que você não deve cometer, que a professora cometeu, é não saber quais são os seus valores. Se os seus valores é liberdade e domínio, eles são opostos, porque se você quer ser livre, ter alguém que te domina, isso não vai combinar. Então, para que você não cometa esses erros, alinhe os seus valores, coisa que a professora Cíntia Chagas não fez. Que aparentemente ele quer transformá-la numa esposa troféu, e é uma coisa que tem ciúme muito dela, muita insegurança. Na versão dele, ela passa a humilhá-lo, porque ela é mais bem-sucedida e muito mais famosa que ele, né? E faz questão de esfregar isso na cara dele.
7º erro, querer jogar na cara do homem ou na cara da mulher que você é mais bem sucedida ou mais bem sucedido com ele. Para quê? Para ficar por cima e botar o cara por baixo. Ou para ficar por cima e botar a mulher por baixo. Isso é disfuncional. Não vai funcionar no relacionamento. E eu não sei, eu tô tão focada em trabalho e não é um clichê, porque o homem me atrapalha a trabalhar, gente. 9º erro, se homem te atrapalha a trabalhar, não se case. Não se envolva num casamento com um homem se eles te atrapalham a trabalhar. E vice-versa para o homem que acredita que a mulher atrapalha ele a trabalhar. Viva sozinho ou viva sozinha. Não cometa esse erro de entrar num casamento para acabar desse jeito. Eu não gosto da verdade do dia a dia, entendeu? Chegar, ter que contar como é que foi meu dia. 10º erro, não se case se você não está pronto para enfrentar as verdades do dia a dia. Que essa é uma das coisas que o casamento proporciona. Ou faça um alinhamento de expectativa antes de se casar. Converse com o seu parceiro ou com a sua parceira que você não gosta de compartilhar o seu dia a dia. Se o seu parceiro estiver de acordo, ele vai falar tudo bem, não precisa falar sobre o seu dia e a gente vai seguir muito bem. E vice-versa. Teve um que todos reclamavam. Ai, você não me conta do seu dia. Parece que eu estou aqui como estranha. Mas, gente, eu passo o dia inteiro falando. Você chega à sua casa, você quer ficar muda. 11º erro da professora Cíntia. Se você teve 3 casamentos e os 3 homens reclamaram da mesma coisa, o problema não está nos homens, está na senhora. Então, eu oriento que a senhora busque uma terapia. Por que esses 3 homens estão reclamando da mesma coisa? E o que a senhora precisa corrigir. E aí a senhora vai ver se a senhora quer corrigir isso ou não. Porque a senhora foi pro 4º casamento e deu na mesma coisa. Você não quer conversar, entendeu? Eu não quero falar do meu dia, eu acho chato isso. Aí teve um que foi reclamar, aí eu falei, só um minutinho, fui até o quarto, acordei, comi não sei o quê, fui para uma reunião, nananana, fiz um relatório, falei, tá aqui o relatório, vou dormir, obrigada, tchau. Não dou conta. Não dou conta, gente. 12º erro, seja adulto. Isso é comportamento de criança. Pô, o cara reclama, tem um problema, ao invés de resolver o problema, não. Ela dá outro problema fazendo um bilhetinho e toma aqui. Não cometa esses erros. Eu já morei com 3 homens e eu achei chato, as 3 vezes. A convivência, você se refere? É, dividir o mesmo teto. Você perde o interesse sexual pela pessoa, eu, pelo menos. 13º erro, se eu já não perdi a conta. Se você acha chato morar com alguém, o que você deve fazer? Não morar com alguém. Ainda mais se você perde esse desejo sexual pela pessoa, como ela diz. Isso acontece com ela. Outra orientação, busca terapia para entender isso, apimenta. A senhora, dona Cíntia Chagas, fez uma entrevista com a dona Kátia Damasceno. Não tem ninguém melhor para te ensinar como apimentar essa relação para que você não perca esse interesse sexual. Não cometa esse erro. Escolha, eu tenho um dedo podre, gente. Entendeu? Eu falo no meu livro, dedo podrismo. Não cometa esse erro. 14º, se você tem o dedo podre, querida, vai tratar na terapia por que você está escolhendo homem tudo igual. O problema do dedo podre é que ele só escolhe coisa podre. Ele só escolhe coisa ruim. Só que é o que eu sempre digo, esse dedo podre é de quem? É seu. O seu dedo podre está indo buscar outra pessoa podre. Quando você corrigir a podridão do seu dedo, você vai conseguir escolher alguém que não seja podre. Não cometa esse erro também. Se você tem o dedo podre, vai se tratar. E também tive um outro namorado, esse também muito poderoso, que virou pra mim e falou uma coisa, eu não tenho raiva nem de um nem de outro, porque eles foram sinceros, sabe? Falou assim comigo, isso em 2015. Eu o conheci logo depois desse boom de Danilo Gentili, capa do G1 e tal. Uns 2 meses depois. A gente estava aqui em São Paulo, ele é de BH, e ele falou, olha, os seus olhos brilham para São Paulo, seus olhos brilham para TV, seus olhos brilham para o Instagram, seus olhos não brilham para mim. Nossa. Eu quero uma mulher que tem essa empolgação que você tem com São Paulo, com a vida aqui, com tudo aqui, comigo. E nitidamente você não tem comigo. Então, eu não coloco a culpa nos homens, a culpa é minha. Sou eu que não tenho essa disponibilidade afetiva.
15º erro, se você não tem essa disponibilidade afetiva, não se relacione. Aqui tem um erro e temos o primeiro acerto dela, que é o quê? Assumir a responsabilidade. A culpa não é deles, a culpa é minha. Meus parabéns, professora. A minha essência de vida, ela sempre esteve voltada para o trabalho. Eu quero enganar quem, gente? 16º erro, você não engana ninguém, você se engana. A senhora ou o senhor vai sempre se enganar se você não tem uma disponibilidade afetiva e quer se relacionar. Mais um erro a não ser cometido. Porque Né? o casamento, eu pelo menos interpreto assim, o casamento, ele é uma transformação de vida completa. Pior. Eu acho que são visões, ou para pior ou não. Não, mas eu acho que são visões, porque você pode interpretar de uma maneira pior se você se referir e pensar justamente na perda da liberdade que talvez você Isso, tenha. o casamento... Eu vou falar que são Beleza. 3 casamentos. Ok, Aí eu morei com uns concordo. por 6 meses, com outro por 2 anos e meio, e me casei com um, casei mesmo lá no papel, né, fiz festa e tal por 1 ano. Eu perdi a minha Isso. liberdade nos 3 casos. Nesse sentido, você perde essa liberdade. Então, pô, eu quero agora ir para tal lugar, eu quero fazer isso, quero me curtir somente eu. 17º erro, eu perdi a minha liberdade em casamento. O que acontece que eu falei lá no início do vídeo sobre os valores? Quais são os valores para ela? Liberdade e domínio, onde ela precisa de um cara que domine ela. Domínio com liberdade não combina. E aí ela se atrai por caras assim e depois ela diz o quê? Nos 3 casamentos que eu tive, eu perdi a liberdade. Você precisa alinhar os seus valores, porque tem muita gente com problema em relacionamento por causa disso. Um dos valores principais é a liberdade. Não quer perder a liberdade, quer fazer tudo o que quer. Só que no casamento não é assim que funciona. Tem coisas que você vai precisar abrir mão. Se você não abrir mão, não se case. Bom, se eu não perdi as contas aqui, foram 17 erros para ajudar vocês a não cometer. Caso vocês queiram aprender sobre como não errar no português, eu devo ter errado horrores aqui porque o meu português é péssimo, vá para a professora Cíntia Chagas. Caso você não queira errar em relacionamentos, não se espelhe nela, porque vai ser fadado ao fracasso. Até o próximo vídeo.